Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Estava aqui esperando uma chuva torrencial passar para não ter problema de conexão. Ao menos é o que a gente espera, né, gente? Que conexão é sempre uma surpresa. E aí, gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, tá? Porque até mesmo quando eu comecei a minha especialização no homestaging, era uma dúvida que eu mesma tinha, tá? Que é se o homestaging tem alguma coisa a ver com as unidades decoradas dos grandes empreendimentos, né, imobiliários. Então, hoje a gente vai trazer a minha convidada, é a Thaisa Greca. A Thaisa, apesar de uma jovem arquiteta, já tem uma experiência grande em trabalho com construtoras, então ela vai passar um pouquinho da nossa experiência, tá? E eu já vou dar boa tarde aqui para quem está entrando com a gente. Olha, Kátia, minha amiga querida, também stager, boa tarde. Johnny, boa tarde. Um perfil chamado Amo Jesus entrou, boa tarde, tudo bem? Aí tá chovendo, Kátia? Pois é, aqui já choveu bastante, gente. Eu tô falando de Brasília. Se vocês quiserem me contar aí um pouquinho de onde vocês estão falando, pra gente é sempre legal. A Ranazinha também entrou, boa tarde, Rana, seja muito bem-vinda. In-house entrou, boa tarde, In-house, sejam muito bem-vindos. Então, gente, eu vou dar mais 5 minutinhos só para dar tempo do pessoal entrar um pouquinho e já chamo a nossa convidada, tá? Então, assim, quem já não passou por experiência, é engraçado que a minha família, minha mãe e meu pai adoravam fazer esse programa quando nós éramos crianças, e olha só, né? E venho eu hoje ser designer de interiores e trabalhar agora nesse segmento com homestaging, é tão interessante, né? Como a nossa história nos leva aos caminhos, né? Então, meus pais adoravam, né? Eu sou carioca na época do lançamento ali dos condomínios da Barra, né? Mesmo da Zona Sul, Leblon. Então, a gente, às vezes, final de semana estava sem fazer nada, não tinha um programa definido, eles falavam, vamos ver algumas unidades decoradas? E a gente ia ver como programa, não pensando em negociação, porque a gente realmente gostava de ver e ficava muito impressionado de ver, né, assim, as unidades decoradas e do quanto elas realmente falam dos empreendimentos, né? E vendem, né, os empreendimentos. Então, assim, muito interessante porque a Thaisa vai falar isso pra gente até. Às vezes as unidades decoradas, elas são inclusive os primeiros módulos, né, dos condomínios a serem vendidos, tá? Então, gente, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, tá? Boa tarde quem está entrando agora, Caio, Docilar também é companheira nossa, Julie, Luciana, obrigada por estarem junto aqui conosco, tá bom? E agora eu vou convidar a nossa parceira de live hoje. Ela ainda não entrou, vou esperar um pouquinho ela entrar para já passar o convite para ela, tá, gente? Então, ó, Janete, boa tarde. A empresa Espaço Vivo também é amiga nossa de profissão, são todos stagers aí nesse segmento novo do mercado. Gente, olha, essa semana tiveram publicações super interessantes do estatístico Marcos Araújo, que é um mago do imobiliário, falando exatamente que daqui a bem pouco tempo não vão mais existir imóveis desocupados para venda. As pessoas vão realmente preparar os imóveis para que eles sejam vistos e visitados, decorados, tá? Que esse é o trabalho que o homestaging faz, e dos grandes empreendimentos as unidades decoradas. Então nós temos trabalhos parecidos, mas não idênticos, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Estou só esperando aqui a nossa querida amiga entrar, que é a Thaisa, nossa convidada de hoje, responsável pelo
Escritório de Arquitetura e Interiores TSG, tá? E aí a gente vai conversar com ela sobre isso, tá bom? Então, queria saber, gente, de onde vocês estão nos assistindo. Conta aí pra mim. Eu tô de Brasília, tem algumas colegas aqui de Brasília. Kátia que tá aqui nos assistindo. Janete, você fala da onde? Ó, a nossa convidada entrou, hein? Então, vou chamá-la pra gente não perder tempo, pra gente também não tomar muito da tarde de vocês. Então, eu vou convidá-la agora aqui para vir conversar com a gente, tá bom? Vamos lá. Vou convidar aqui, passar o convitinho para ela e ela já entra aqui comigo. Olá, querida! Tudo bom? Oi, Angélica. Gente, deixa eu ajustar aqui meu som. Vocês me ouvem bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem, querida? Tô. Então tá. Querida, então vamos lá. Estava aqui começando um pouquinho, né, com o pessoal, explicando de um pouco a gente já vem falado com alguma permanência do homestaging e hoje a gente queria alongar um pouquinho mais para as unidades decoradas, né? E falar desse mercado cada vez mais ascendente, né? Dentro dos grandes empreendimentos que já fazem isso com uma certa regularidade e dentro até das estatísticas do mercado imobiliário de quanto isso realmente facilita e acelera a venda dos grandes empreendimentos, né, Thaisa? Então, seja muito bem-vinda, essa nossa amiga Thaisa, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Fica à Obrigada vontade, pelo querida. convite, Angélica. É um assunto bem bacana de abordar. A gente vê aí várias áreas aumentando, inclusive também a venda de porteira fechada, né, do apartamento todo completinho, que também se insere nesse contexto todo do que a gente vê hoje. A pandemia também evidenciou, né? Mas antes vou me apresentar. Meu nome é Isso. Thaisa Greca, eu sou arquiteta aqui em Brasília, atuo na área de arquitetura, interiores, residencial e comercial desde 2008. Tenho uma experiência nessa área de decorados e empreendimentos, né, de fazer toda a área comum do prédio. E a gente trabalha aí várias instâncias que se aprofundam nesse assunto que você já vem debatendo aí em outras lives que eu já vi. Que bom. Sobre a unidade decorada em si, a gente tem, enfim, uma liberdade muito bacana de trabalhar, né? Dentre elas, o que eu acho bem legal de abordar é análise de perfil, né? De perfil de moradores, de como a gente vai atingir esse público, né? O que esse público ele está procurando. E bem lembrando que a pandemia hoje também mudou um pouquinho de como a gente faz essa visitação na unidade decorada, que várias incorporadoras e construtoras têm feito, além da unidade física, também uma visitação online, né? Um 3D, uma coisa que você consegue pela internet visitar. E aí entender do imóvel, né? Eu acho que principalmente evidenciar o que ele tem de positivo em termos de arquitetura, né? Aqui em Brasília a gente tem prédios bem icônicos, mas basicamente trazer na arquitetura iluminação e ventilação, layout, né? Eu acho que também importante é a diferença de um apartamento que a gente vai pensar em um projeto para uma família específica, para aquela vivência específica, diferente da unidade decorada, existe uma circulação um pouco maior entre o mobiliário, né, para visitação, que aí acompanha um corretor, alguém, né, alguém para apresentar todo o imóvel. Então, perceber esse imóvel dessa maneira, com uma circulação um pouco mais ampla, e trabalhar também muito o perfil, assim. O último empreendimento que eu fiz foi da Soltec, é um apartamento de 2 quartos que a gente trabalhou um perfil de uma família nova, né? Recém-casados, com uma filhinha de 2 anos, que particularmente eu também tenho uma filhinha de 2 anos, então para mim foi maravilhoso, porque eu fiquei pensando nela, né? Fazendo quartinho de uma menina de 2 anos.
Legal. E aí sempre trabalhar, acho que ousar, né? Eu acho que assim, os visitantes, embora procurem algo que encante, e acho que a unidade decorada te dá essa experiência, e a experiência, quando a gente fala a experiência de visitação, é que ele se veja naquele imóvel, né? Se imagine morando nele, se imagine aproveitando aquilo. E assim como qualquer apartamento, aquela unidade decorada ela vai ser vendida. Então, eu me apaixonei, eu quero comprar esse aqui. E aí esse aqui ele vai ser para mim depois, né? Quando o prédio já estiver pronto. Então eu fiz aqui algumas observações, mas se você quiser introduzir também, entender um pouquinho se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui, a gente vai indo. Então, o Ah, perfil a gente basicamente avalia com relação à disposição do imóvel, 2, 3 quartos. Hoje, a pandemia evidenciou uma coisa muito bacana, que o home office ele veio para ficar mesmo. A gente está num perfil de trabalho híbrido, né, presencial e home office. Então, vi uma live do Maurício Arruda que me marcou muito, que é assim, a pandemia trouxe para a arquitetura, né, essas demandas, esses programas de necessidades, que possivelmente ao longo de, sei lá, de 10 anos ele traria, mas em um ano de pandemia ele movimentou tudo e não vai embora, né? Então, essa necessidade da gente se conectar com o que é essencial a nós, o home office, que definitivamente está dentro da nossa casa, e funcionalidade, né? Assim, um apartamento que funcione, que seja funcional. A gente passou a olhar muito para dentro de casa, né? Aquilo que antes a gente, daqui a pouco eu mexo. Não, aquilo ali passou a ser olhado de uma outra eu maneira. sei, Thaisa, que as pessoas deixaram de ser hóspedes da sua casa, né? Porque muitas vezes a casa era um lugar de dormir, né? Você É, era hóspede da sua casa. E hoje não, hoje você olha, né, para você, é, período pandêmico, todo mundo olhou para dentro, né? E aí, obviamente, né, sobrou orçamento, porque as pessoas, né, não puderam viajar, almoçar fora, ir para academia, né? Então sobrou orçamento, mas eu acho que sobrou, além de tudo, inspiração, né? Porque é. a pessoa começou a perceber que ela não estava no melhor espaço para ela, para a família dela. Eu acho interno, o que é essência a nós, isso é muito positivo. E isso reflete na sua casa. Então, acho que a Sim. pandemia trouxe isso, assim. Como que a gente está olhando para a nossa casa, porque na verdade é como a gente está olhando para a gente mesmo, né? Então, eu acho que essa internalização é um ponto positivo para toda a nossa área. E a qualidade de vida que a gente insere dentro da nossa casa. Então, assim, os objetos que a gente vai colocar, que, enfim, sejam pessoais ou sejam mobiliário, da onde vem esse interesse também de buscar esse novo, buscar da onde vem o conceito em si daquilo, isso foi muito bacana para todo mundo e acho que tem tudo para ficar, sabe? Então, quando a gente avalia o perfil, é assim, a gente olha muito do imóvel, a disposição que a gente tem e o que o mercado tem pedido, sabe? Em termos de necessidade. O home office dentro de casa, o que é essencial, então, assim, um apartamento um pouco mais enxuto, super funcional, uma marcenaria ali que atende, mas, claro, um bom gosto estético muito presente, né? Seja na arte, seja na paleta, nos materiais. E é isso, um pouco mais claro, uma paleta mais clara que busca essa essência, assim, sabe? O que ali conecta com você. E acho que a unidade decorada, e aí trazer um pouco do novo, assim, do que o visitante não espera de ver de disposição, né, de layout. Esse último que a gente fez, a gente colocou um forro de madeira na sala, marcando toda a área social. E aí que você tem esse contraste, né? Você marca ali aquele ambiente social, evidencia todo o mobiliário que compõe tudo, né? E traz essa experiência. Quando você entra no apartamento, você já está sendo abraçado, assim, sabe?
Então, eu particularmente adoro fazer unidade decorada, por isso você tem uma liberdade um pouco maior de criação para trazer essa experiência. E quando a gente fala de experiência, é a experiência da visitação, sabe? É a luz que É, evidencia toda a decoração, que evidencia os tecidos, o tapete, a marcenaria, o mobiliário, e que te traz esse aconchego, assim, de Tá, permitir ir além. e é uma experiência quase que de pertencimento, né? Assim, eu acho, né? Que É, essa coisa de empatia, pertencimento, como é exato. que pode? Parece que ela pensou em mim, né? Quando criou esse projeto, né? Que tem muito isso, dessa É, identificação de da isso. experiência do. Porque eu até falei na live passada que eu acho que tinham três fundamentos que são comuns, né? Tanto para quem vende quanto para quem compra, né? E no Uhum, caso do homestaging com a unidade decorada, né? Que são a necessidade, né? Porque você precisa, a necessidade, a identidade e o pertencimento, né? Porque você vai visitar uma unidade decorada porque você está precisando de um imóvel, né? sim, Aí já eu acho existe a necessidade. da identidade, né, que a gente muito fala, é que não existe a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão, né? Que a primeira boa impressão é que fica, né? E essa coisa do pertencimento, de você falar, cara, é meu, eu quero É. para mim, né? Que eu acho que isso aqui é um projeto de sucesso, né? É, se transportar para aquele Isso, universo ali, né? E aí, quando a gente fala dessa experiência, é traduzir ela num som ambiente, numa luz um pouco mais penumbra, né? Mais cênica, que a gente trabalha muito isso na unidade decorada, né? Às vezes, pontos diferentes num apartamento de uso diário, mas é para de fato você ter essa experiência completa. Eu acho que sempre tem que exaltar o imóvel, seja ele uma iluminação natural, circulação, layout, mostrar possibilidades desse layout, né? Às vezes você, sei lá, invertendo a sala, trazendo, sabe, integrando ali ele em evidência. E traz a personalidade também, né? Acho que a identificação, como você falou, é importantíssima quando a gente trabalha uma unidade decorada. Mobiliário e tudo. Então, a gente tem, óbvio, a gente entra com o que a gente tem de necessidade técnica e que a gente vê de mercado, e esse encanto o visitante acaba acontecendo ali na visitação. E isso transpõe para todo o empreendimento, né? A gente opta por legal. trabalhar uma unidade e trazer todo o empreendimento. Então, Eu vou até aproveitar a oportunidade da sua colocação, que é bem pertinente. Que aí a gente marca bem a diferença, né? Que essa questão de identidade, de experiência, é todo muito parecido com o que a gente faz no homestaging também. sim, Porém, o seu trabalho, ele é cênico, mas não é cenográfico, né? sim. Porque o nosso, ele é cenográfico, o nosso, ele não é permanente. A gente usa, inclusive, muitas coisas cenográficas que é realmente só para a pessoa se entender ou Uhum, se entender assim, por escala até dentro daquele imóvel. E no seu caso, não. Apesar dele ter quase que uma conotação cênica, ele é todo real, né? Então, a marcenaria é real, os eletrodomésticos são reais e funcionam. Tudo teu, tanto que a pessoa pode comprar, né? Ela sim. pode comprar essa unidade. Então, eu acho que aí, viu, gente, é o nosso ponto culminante de diferenças. Né? Os propósitos são muito parecidos, só que no teu caso ele é todo verídico, real, funciona, tudo. Por isso que tem marcenaria completa, né? A parte de serviço completa, né? De funcionalidade, tipo de cozinha, Uhum, área de serviço, né? Até a parte de automação, que hoje em dia é uma coisa que é sempre muito bem vista, tem né? Tá aí crescido. Uhum. móveis e É, tudo. Então, é, assim, o teu caso, tudo funciona.
A gente pensa na paleta como um todo, assim, né? Na combinação do tecido do sofá com a marcenaria, e o perfil engloba também a sugestão de mobiliário, de equipamentos baseado naquele perfil. Uma família que está lá morando, são 3 pessoas que vão cozinhar diariamente, então isso tudo a gente pensa em termos de quantidade, né? Quantitativo. É, Algumas coisas diferem, por exemplo, acho que uma unidade decorada fica ali entre a casa cor e um caso real. Porque, assim, por Sim. exemplo, nesse da Soltec, a gente fez uma suíte com bastante armário, que é uma demanda que a gente recebe muito aqui no escritório, né? E acho que é uma demanda geral. Mas a gente Sim. fez todas portas de vidro para trazer aquela amplitude. Então, aquela sensação de quando você entra na suíte principal, sabe, de amplitude, de amplo, óbvio que você tem que ter tudo organizado, tem pessoas que funcionam bem com esse tipo de material, mas é quase cênico ali, é para trazer uma ideia de que ali você está tudo organizadinho e traz um pouco mais de amplitude. Então a gente tenta equilibrar essas duas coisas. Mas sim, é uma unidade toda funcional. Eu acho que é bacana trabalhar isso, assim. O que eu acho bacana de fazer unidade decorada é a gente trabalhar entre os dois, assim, poder usar nesse quesito de experiência mesmo, de trazer materiais que às vezes no dia a dia o cliente até veta, não vai funcionar para mim, e Ah, ok, se não funciona para ele, a gente tem que ser um projeto que funcione no dia a dia, mas na unidade decorada não, a gente consegue trabalhar um pouco fora do sonho, sabe? Aquele sonho enfim, de ter uma casa de revista e ter uma casa ali impecável. E a organização também, né? A gente sabe que, enfim, todo mundo tem objetos que carregam aí de viagens, que são afetivos e que fazem parte da nossa história e que elas devem estar ali. Mas na unidade decorada a gente tenta fazer um pouco um pouco mais limpo para que justamente você se veja lá e se veja adaptando ao seu ambiente, né? Trazendo aquele objeto que é memorável para você, que foi de uma viagem, que foi de um casamento, que foi e se ver arrumando e colocando os seus objetos e deixando, porque a casa é uma construção que você está sempre fazendo e ela acompanha exatamente a sua fase. Então, eu acho isso muito bacana. A casa ela nunca né, tá certinha, né? A gente está sim, sempre mexendo conforme as nossas fases de vida mesmo, né? também. Essa é uma parte que também é uma semelhança com o homestaging. Que o homestaging a gente trabalha realmente essa decoração afetiva, mas sem personalidade, né? Você não pode personalizar, né? Que seria uma fotografia, um objeto de Uhum, viagem, ou um item assim que tenha conotação religiosa, ou que marque algum estilo de forma muito pontual, porque você pode estar recebendo visitas de pessoas que gostam de outro tipo de estilo, né? uhum. Isso também é uma semelhança um cuidado que a gente tem no homestaging de fazer uma coisa neutra, né? De acordo com o estudo daquele imóvel mesmo. É. Tá vendo, gente, como tem coisas que são parecidas e outras são diferentes. Por isso que eu queria trazer essa live, Thaisa, porque assim, primeiro que os clientes acham assim, não, isso é caro para mim, né? Porque a pessoa imagina uma unidade decorada de um grande empreendimento. E a gente fala, olha, não é exatamente uma unidade decorada, mas a ideia e as técnicas são muito parecidas, porque o objetivo final é fazer que ele fique interessante para compra, né? Sim. Então, esses são parâmetros realmente muito próximos entre as duas coisas. Agora, Thaís, uma pergunta que eu morro de curiosidade lá de cá mesmo, até comercialmente, né, gente? Porque eu sou designer de interiores, mas sempre atuei como na área comercial. Então, eu estou sempre aqui parceira, né, Thaís? A Thaís, eu já Sim. atendi várias unidades decoradas dela com o fornecimento de produtos, né? E aí, assim, você tem um orçamento para gastar, você tem um orçamento para cumprir, ou as pessoas te deixam realmente
muito à vontade, ou até esse orçamento ele tem que ser compatível com esse cliente que vai, né, do estudo que vai morar lá. Porque, tipo assim, eu tenho que pensar que a pessoa que vem morar nesse empreendimento, ela só pode gastar, teoricamente, até X reais. Né? Uhum. Se eu usar um orçamento muito superior, eu não estou falando com a realidade daquele cliente. Isso também entra na pesquisa? Sim, quando a gente delimita o perfil, é não só mobiliário, sim como revestimento, né? Esse da Soltec a gente escolheu todo o revestimento, piso, é, pintura, revestimento de banheiro, tudo. Então a gente monta esse perfil e, claro, para ficar dentro de uma lógica e dentro do universo daquele perfil, porque senão a gente não consegue comercialmente ficar rentável, né? Aham. A gente tem um orçamento. Bom, primeiro a gente trabalha a planta. Nesse especificamente, eu consegui construir com a construtora diferentes plantas. Então, isso foi bacana da gente fazer. Ah, eu achei a suíte um pouquinho pequena. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma das unidades com a suíte um pouquinho maior e o quarto do meio menor, para que pudesse servir como um home office, por exemplo, para receber um casal sem filhos. Então, Sim, a gente tinha, se eu não me engano, 8 tipos de plantas, o que, poxa, aumenta o leque de atingir a incorporadora em si, né? Um leque muito maior do que você tem se a gente ficar só no perfil de um casal com uma filha pequena. é, Então, achei isso muito bacana da construtora e a gente conseguiu trabalhar diferentes plantas e que hoje o mercado né? A diversidade em termos de sim. família, em termos de perfil, em termos de como a gente usa aquilo. Brasília Aham. também tem muita gente que vem de fora, aqui, né? Que vem a trabalho ou que vai e volta. Então, assim, a gente consegue atingir um leque muito maior. Mas claro que na unidade decorada normalmente é a unidade que tem mais disponível no prédio. Aham. E que, claro, a gente está trabalhando ali para a construtora também é positivo de 2 quartos com esse perfil, né? Aham. Seja não necessariamente já com uma filha, mas pode ser a pessoa que está grávida, uma família ali que está para receber, que está pensando em, num curto prazo, ter um filho e aí consegue, enfim, se ver dentro daquele universo. Com relação ao Legal. orçamento, sim, a gente tem orçamento do início ao fim e aí primeiro a gente vai vendo essa parte de revestimento, a gente aprova um layout, aprova um 3D como um processo de projeto comum Aham. e depois a gente passa para a seleção de imobiliário. E aí, dentro do budget, tanto de perfil quanto de construtora também, né? Então, tudo passa por um perfil, às vezes a gente sofre, mas tudo dá certo no final, como casa-cor, como unidade decorada, com data para inaugurar. Né? Então, 30 assim, pessoas dentro da unidade decorada, é o tapete chegando, é o mobiliário chegando, mas é aquela correria que a arquiteta adora, né? é, ô Thaisa, e me diz uma coisa, você tem um número, assim, até dentro da tua experiência, é, um número estatístico, assim, percentual, desses empreendimentos que você fez, das unidades decoradas, tá? Em média, porque assim, a gente sabe, gente, que existe uma conta assim, ó, dentro dos empreendimentos. Se você consegue vender até X imóveis nos primeiros 6 meses, me corrija se eu estiver errada, Thaisa, ou no primeiro ano, eu já paguei o empreendimento, ou ele até implanta, né? Eu já paguei o empreendimento. E os outros imóveis aí, né, vão acontecendo de forma, às vezes, mais serena, mais devagar, mas o empreendimento, teoricamente, já foi pago. Você tem mais ou menos esse número que assim do que tem, o que não tem unidade decorada, eu acredito que demore mais tempo para vender. Mas e os que tem? Você consegue ter esse feedback bem positivo É, das A construtoras? gente faz um acompanhamento direto com a construtora. Agora depende muito da incorporação, né? De se está vinculado direto à construtora ou se é uma incorporadora que está fazendo a venda. Então, às vezes a gente não chega a ver os dados, e sim
o retorno de a unidade decorada foi a que mais saiu, que normalmente é mesmo reflexo dessa experiência, dessa visitação, e as unidades, por exemplo, cobertura, que são menos unidades, né, no próprio empreendimento, demoram mais. Mas a gente acompanha e faz o feedback de retorno mesmo de como está sendo recebido o projeto em si, não Sim, em números, então não sei te dizer. entendi. Mas, Legal. assim, como arquiteta e vendo um pouco dessa unidade decorada, posso te dar um feedback, assim, que projetos que são executados tanto em unidade decorada ou projetos de apartamentos que foram pensados e projetados, né, com arquitetura, com projeto personalizado e tudo mais, ele tem um retorno, assim, muito, muito rápido de venda. Muito, assim, é uma semana, é uma diferença gritante, assim. Nem sempre você consegue o mesmo retorno de investimento, porque a gente está falando de um imóvel que foi usado durante bastante tempo, né? Então você tem ali um uso, mas você consegue uma venda rápida e, como eu te falei, esse mercado de porteira fechada com tudo que está ali tem crescido muito, porque você não tem todo esse processo de, bom, vamos colocar meus móveis num guarda-móveis para depois a gente adaptar para um outro projeto num apartamento que é menor ou maior e aquilo ali já está pensado para aquele espaço, para aquele uso. Então é uma Ah, coisa que eu estou vendo crescer muito também. Thaís, eu queria até que você. É um viezinho aqui da gente, mas eu acho que é super importante dentro do que você está falando agora, que você me contou outro dia que viveu uma experiência assim com a sua cliente, né? Que ela A chamou. gente fez um projeto, a gente fez um projeto, se não me engano, começou em 2019 e ele finalizou em 2020, e aí ela recebeu a corretora para vender no apartamento que ela estava saindo para entrar nesse novo que a gente tinha projetado, né? E aí a corretora falou assim: não, você vai vender esse aqui. Esse aqui, a gente vai conseguir esse investimento que você teve aqui, e em 24 horas ela vendeu. E ela, assim, não, eu estava em pensa e estou vendo apartamento novo para começar a reformar. Então a gente vê muito essa demanda, assim, né? Existe, claro, culturalmente a nossa pressa, e é uma coisa que projeto deve ser curtido, deve ser pensado, deve ser vivenciado dia após dia, e eu vejo isso. Vejo isso diariamente. Eu quero que esteja pronto para amanhã, mas eu acho que o processo ele precisa ser curtido. Mas isso Sim. foi uma coisa muito pontual e que reflete isso, assim, quando você Eu, visita o apartamento que, cara, que tá ali, ele não fica 2 dias, sabe? eu E acho então muita que gente me pergunta isso, esse investimento de isso projeto. vai ser muito recorrente daqui a alguns anos, sabia? Porque as pessoas realmente, eu falo que a moeda do momento agora, né? A gente já teve a era do sal, a era do fogo, né? A gente já teve várias moedas, né? Que não eram em espécie, né? E eu acho que hoje a grande moeda é o tempo, né? Sim, Então, é tudo nosso que maior valor. é o que tem maior valor hoje. Eu falo muito, a gente não vende. Eu no meu mercado, eu não vendo mais produto, eu Sim. vendo tempo, né? Eu vendo, como a Camila aí, a nossa amiga querida Camila Salomão, nossa, ela é isso, as pessoas querem vivência, entendeu? E não querem mais perder tempo, porque, gente, um projeto, Thaisa está aí para passar toda a expertise dela, um projeto arquitetônico, você inclusive está construindo agora, né, Thaisa? Sim. Então, assim, um projeto arquitetônico, né, desde esse estudo preliminar até a cereja do bolo que eu falo, ele costuma levar, em média, 2 anos, entendeu? Até essa fase de decoração, Sim, marcenaria, produção e ambientação, né? ambientação, produção, Fotografia, demora, até porque a pessoa, depois que constrói, precisa de um fôlego um para fôlego. poder dar outra etapa. Então, É, assim, pós-projeto que a gente costuma dizer. E eu acho que ele precisa ser curtido, né? E a gente está vivendo uma era do imediatismo. A gente precisa desacelerar e a pandemia trouxe isso tudo em evidência, né?
Mas o processo tem que ser curtido. Eu costumo dizer que projeto a gente entra no íntimo do casal, enfim, da pessoa, e quanto mais doação, mais aquele projeto amadurece, mais aquilo ali serve para o seu propósito, né? Óbvio, eu entro com a técnica, entro com o que a gente tem de mercado, e isso agradeço todos os parceiros que entram com a gente, porque a gente precisa deles, porque se a gente fosse entender enfim, da bitola, do parafuso até o artista, enfim, que a gente até É, consegue, mas a gente precisa dos nossos parceiros. É um é, processo da gente estar olhando para a gente está olhando para a nossa rotina. Então, quanto mais doação, o projeto, mais aquilo ali vai fazer sentido. E sim, tempo é o que a gente mais quer. Então, assim, quando a gente está olhando para um apartamento ali que está pronto e que te atende, eu não vou pensar duas vezes, né? Então, acho que por mais que você precise de um investimento que ali, naquele momento, não era o que você esperava, mas o retorno vai ser muito mais rápido do que você esperar vender sozinho, né? sim. Então, eu acho que isso é um investimento necessário e o projeto é um processo maravilhoso, uma realização de sonho, e eu me realizo muito com os meus clientes, né? Tá. A gente se realiza em muitos projetos e acho que você tem que vivenciar. Enfim, a casa ela vai sendo construída, assim, e é muito bacana, né, vivenciar isso. E eu estou construindo uma casa e, de fato, tem 2 anos. A gente se muda, se Deus quiser, agora em novembro. Mas, assim, são os mesmos perrengues, gente. Tá tudo certo. A gente passa, a gente Mesmo que não passa. é o projeto, quando é nosso, às vezes ainda é um pouco mais difícil, né? A Então, gente, a gente consegue. Eu achei muito difícil fazer projeto para mim, mas definido, aí a gente vai levando de uma maneira mais tranquila. Mas também ocorre atraso, também ocorre mudanças, enfim, de bate-pronto ali. E a gente tem que estar bem amparada, você tem que ter um profissional bacana do seu lado, você tem que ter uma equipe boa do seu lado, sabe? Para que esse processo não seja desgastante. E o que a gente mais vê é assim, pelo amor de Deus, obra não, nunca mais. Então, nossa área cresceu muito na pandemia e a gente tem que olhar, né, dessa maneira, de uma maneira mais leve para todo, porque a gente está olhando para a gente mesmo, é o que a pandemia trouxe mesmo. e eu acho que nunca, nunca foi tão importante as parcerias, né, Thaís? Assim, e parcerias de maneira geral, seja do fornecedor, seja Sim, da pessoa que vai fazer a faxina pós-obra, seja porque, assim, gente, imagina, são vários prazos que tem que se encaixar, né? Então, assim, se você não tem um grupo, né, de parceiro alinhado e principalmente responsável, né, que hoje em dia a gente escuta de tudo um pouco, né? É tudo muito importante. Até, Thaís, eu queria ver com você se existe a possibilidade, porque eu sempre faço assim, ó, no dia seguinte das lives, eu sempre abro o meu feed para o meu convidado do dia anterior, tá? ah, Então, maravilha. se você nos autorizar, e a Soltec também, eu gostaria de colocar no meu feed essa tua unidade decorada, gente, e está recém-lançada, tá Sim. fresquinha. É, Então, ela está aberta já à visitação, a gente vontade, pode até ir lá. né? Uhum. Aí a gente bota o link da construtora para eles verem o que é digital, né? Uhum. Também, que eu acho que é super bacana essa experiência. O processo de projeto, voltando um pouquinho do que a gente vivencia hoje culturalmente, né, de obra, a gente precisa estar amparado de uma equipe bacana, de um profissional que tope e que esteja ali do seu lado ao longo de todo o processo. Pré-projeto, projeto e pós-projeto. Sim, Pós-projeto, quando você já está na casa, quando você precisa daquela manutenção, quando você precisa de organizar esses prazos. Então, assim, o profissional, arquiteto, design de interiores, engenheiro, eles estão todos ali unidos, né, e juntos pelo mesmo objetivo. Então,
você precisa ter uma equipe bacana. Como cresceu muito a nossa área na pandemia, a gente vê uma diversidade grande. Então, assim, procure um profissional para te ajudar e te auxiliar na escolha de execução, na escolha do material, né, na escolha da loja, na escolha da marcenaria, porque ele é esse pós que vai te garantir, sabe? É verdade. Querida, nosso tempo já está sendo limitado aqui. Olha, queria te agradecer imensamente por ter Foi aceito ótimo. o meu convite tão prontamente. Acho que a gente pode fazer uma próxima Já agora. dá, já, acho que a gente ainda tem mais assunto aqui para umas 10 que eu fiz umas Eu anotações que eu acho, nem acho que a cheguei. gente vai falar depois de Casa Cor, que a gente está aí dentro de um circuito nacional, né, de Casa Cor. Casa Sim, Cor, gente, Casa Cor, Casa Cor. É um é, outro título. é. Mas queria te agradecer imensamente, viu? E conte comigo sempre. Gente, Thaisa, conheço a Thaisa desde criança. Então, foi uma grata Mas a coincidência. gente abafa esse caso. A gente se tornou parceira profissionalmente, mas Thaisa é um pouco filha também. É. Então, eu morro de orgulho paralelo. Então, assim, eu fico muito feliz em ver a tua carreira aí em franco crescimento. E conte comigo sempre, tá, meu amor? Um beijo, Vamos gente. junto, já vamos marcar a próxima. Amanhã a Beijo. gente mostra esse decorado. A Obrigada. gente mostra tudo, gente. Valeu, beijo. Beijo, tchau.